Maravilha, irmãos. Poder fazer uso da palavra é sempre um privilégio, é sempre um prazer. E eu quero que você já desafie o seu irmão que está ao seu lado e diga assim para ele, diga assim para ela: que bom que você veio. Maravilha. Diz assim a palavra do bom mestre. Evangelho de Lucas, capítulo 13, e o verso é o do número 1 até o 9. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Para quê? Corta-a. Porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma parábola. Eu poderia muito bem já começar a ler a partir do verso 6, que é onde começa o desenrolar dessa parábola. Mas para que a igreja pudesse entender qual era o pano de fundo desta parábola, eu preciso me ater aos primeiros versos. E aqui está havendo um diálogo. Repita comigo: diálogo. E aonde estão questionando a Jesus. Verso 1: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus sobre sangue, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Está havendo um diálogo onde Jesus está combatendo uma religiosidade, está combatendo ali algo que eles estão se questionando: o seguinte: sabe por que esses galileus pereceram? Sabe por que esses galileus morreram? Foram por causa dos pecados que eles cometeram. Sendo que Jesus, ouvindo esse diálogo, Jesus já dá uma resposta. Tanto que Jesus vai falar assim: mas será que aqueles que sofreram um acidente em Siloé, que caindo o edifício, morreu 18 pessoas, será que esses também morreram por causa de pecados? Então aqui Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: não é por causa do pecado. Jesus está combatendo aqui algo, dizendo para eles o seguinte: não é que eu e você temos que nos preocupar com o pecado do nosso irmão. Se o nosso irmão está fazendo A, B ou C, isso não nos diz respeito. Então Jesus está aqui dizendo o seguinte: não vos digo antes, se não vos arrependerdes. Então Jesus está dizendo o seguinte: não é por causa dos pecados desses homens que eles sofreram tais coisas. Aí Jesus vai responder em parte, com esta parábola, o que está sendo feito naquele diálogo. O que Jesus está querendo
dizer. E eu preciso me ater aqui com os irmãos 4 episódios, por que Jesus usa sempre nas suas parábolas, ou na maioria das vezes, a palavra figueira? Porque Jesus ele tinha como, ele gostava de compartilhar mensagens de fácil entendimento para que todos que estavam lhe ouvindo pudessem entender. Por isso que Jesus usava parábolas. E o que é parábolas? É palavras simples, para que do A até o Z pudesse entender aquilo que ele estava querendo dizer. E eu quero falar com os irmãos, já nesta introdução, de 4 episódios sobre a figueira. Porque Jesus sempre se utilizou da figueira. E a primeira questão, e o primeiro passo, e a primeira exemplo de figueira que eu quero dar para os irmãos, está relatado em João capítulo 1. E o verso é o de número 45, do 45 ao 51. Vai narrar uma história, cadê? Coloque aí para mim. Vai narrar, por gentileza, vai narrar uma história entre Natanael e Filipe. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, os irmãos, vejam que está havendo um diálogo entre Filipe e Natanael. Verso 47, olha que interessante. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi, e eu estando tu debaixo da figueira. Veja que Jesus está narrando uma história. Aqui está sendo narrada uma história onde Jesus está falando sobre alguém que estava embaixo de uma figueira. Aí, o interessante é que Natanael vai questionar dizendo o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí no verso 49, olha a resposta. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Sabe por que Natanael está reconhecendo que Jesus era o Rabi, o filho de Deus? Porque Jesus falou o seguinte: eu te vi debaixo de uma figueira. Então, o que está interessante aqui nesta passagem é que não é o fato de Jesus ter falado para ele algo que tinha lhe acontecido, porque ele falou o seguinte: já que o Senhor me viu e está falando isso, então de fato tu és profeta. Então veja que Natanael só está crendo porque Jesus falou algo para ele que de fato lhe aconteceu. Aí Jesus vai falar assim para ele: mas olha só, Natanael, eu não quero falar apenas do teu passado, eu quero falar do teu futuro. Então eu quero profetizar para você que você pode estar debaixo de uma figueira. O que é debaixo de uma figueira? É escondido, mas é embaixo dessa figueira que o Senhor está nessa noite lhe achando e está cuidando de você. Não é o fato de estarmos escondidos que vai passar despercebido aos olhos de Deus. Deus tem os olhos como chama de fogo, Ele vê tudo. Então não fique preocupado se você está no anonimato, se você está preocupado com alguma situação. Fique tranquilo, porque até debaixo da figueira o Senhor lhe vê. E qual é o outro exemplo? O outro exemplo que eu encontro nesta parábolas e falando sobre figueira. Lucas capítulo 19, verso 1. Olha que interessante. Jesus viu um embaixo da figueira. Agora olha só outra coisa interessante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí olha só que interessante. E correndo adiante, subiu a um sicomoro, a uma figueira, para ver, porque havia de passar por ali. Verso 5. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Os irmãos conhecem essas duas
passagens, tanto a de Natanael e Filipe, quanto a de Zaqueu. Então veja que um está debaixo da figueira, repita comigo, debaixo de uma figueira. Já Zaqueu está no alto de uma figueira. Então veja, Jesus, ele tem a capacidade de nos enxergar, mesmo quando nós estamos embaixo de uma figueira e quando nós estamos no alto de uma figueira. Pastor, o que quer dizer isso? Eu aplico agora para você, que quando você está sendo aplaudido por todos, o Senhor está te vendo. Quando você está quando você está no holofote, está no foco, Jesus está te vendo. De repente você está no foco de alguma situação, você está no foco de alguma problemática que começou esta semana, mas eu quero declarar para você que mesmo você estando no olho do furacão, como dizem, eu quero dizer que o Senhor está lhe vendo e está olhando também para você. Mas tem uma diferença aí. Natanael era um homem bom, era um homem justo, era um homem correto. Zaqueu não. Era um homem a quem fazia coisas escuras. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando o Senhor encontra com Zaqueu e vai para a casa de Zaqueu, olha o que Zaqueu fala: Senhor, eu preciso restituir aquilo que eu fraudei, ou aquilo que eu defraudei. Aí o Senhor fala assim: aquilo que eu roubei, aquilo que eu furtei, porque Zaqueu era alguém que cobrava impostos e ele tirava o dele. Ele tirava o dele, tinha um esqueminha e tirava o dele. Aí quando o Senhor entra na sua casa, ele faz essa declaração que quer restituir em dobro. Aí o Senhor fala: hoje chegou salvação a esta casa. Então eu quero dizer para você que Jesus tem um carinho enorme em falar sobre figueira, porque esses dois exemplos embasam o que eu quero aplicar para os irmãos nessa noite. Então eu quero dizer para você que pode me acompanhar aí no telão, no verso de número 6. Será que você pode me acompanhar? Do capítulo 13, por gentileza. Eu só dei esses dois exemplos para que os irmãos entendam e vejam quão Deus opera no que tange a figueira. Aí eu queria que a igreja gentilmente lesse comigo. 1, 2, 3. Para aí. Como é que um homem está plantando uma figueira numa vinha? Alguém aqui teria essa capacidade? Porque vinha é lugar de uvas. Sendo que ele é o dono, Guilherme. Então ele faz o que ele está achando que tem que fazer. Vai, igreja, leia. Então os irmãos, vejam que existia um certo homem, e ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, e não o achando. Aí, olha o que o verso de número 7 diz. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? É que eu e você somos figueira. E como figueira, estamos plantados numa vinha. Mas o que eu preciso fazer, pastor, para que eu consiga produzir dentro da onde eu fui colocado? De repente você foi plantado numa família aonde você é a única figueira lá. De repente você foi plantado num trabalho, numa empresa que você é a única figueira lá. De repente estamos aqui na igreja e você se vê como uma figueira que não dá frutos, mas hoje eu vim aqui dizer que você passará a dar frutos sim. Por quê? Porque o vinhateiro está aqui e ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Então, aí eu anotei aqui algo muito interessante que diz assim: Deus só te plantou onde você está porque Ele sabe que você pode produzir coisas boas lá.
Você está plantado onde está porque Deus sabe que você é capaz de dar frutos aonde você está plantado. Mas por algumas circunstâncias da vida, você se frustrou. E você passou a não dar frutos mais. Mas hoje eu quero quebrar toda a frustração em nome do Senhor Jesus, para que você vá para a sua semana acreditando que você dará frutos maravilhosos. Deus planta a figueira no lugar da vinha, para fazer a diferença. E sabe o que é o mais interessante? Deus planta pessoas diferentes no meio dos iguais para que seja a diferença. É meio redundante isso, mas eu quero que você vá para a tua casa, coloque lá no status lá, hashtag, que às vezes a gente coloca no status tanta coisa que não... Hein, Ribeiro? A gente coloca tanta coisa que não provém. Você coloque lá, Deus nos planta em lugares iguais para que eu faça a diferença. Então, no lugar que você acha que você está, que você acha que as pessoas são iguais e você é o único diferente lá, é porque Deus sabe que lá você é capaz de dar fruto, mesmo você estando numa terra que é vinha, que não tem nada a ver, mas é lá que Deus quer que você faça os frutos e esses frutos sejam para a glória do nome do Senhor. Então, foi ele que decidiu plantar esse homem. Esse homem, ele decidiu plantar uma figueira no meio da sua vinha. Aí, olha que interessante. Se ele plantou, se ele te plantou, é porque ele acredita em você, porque ele crê que você pode gerar frutos bons aonde você está. Aí agora, para nós já começarmos a entender essa questão do não dar frutos aqui, Levítico capítulo 19, o verso número 23. Coloque aí, por favor, mídia. Levítico 19. Olha lá, eu queria que você, por gentileza, se puder ler, leia comigo. 1, 2, 3. Plantaste toda a árvore que comer, sem usar. 24. Vinte e cinco. Fazendo uma matemática bem rápida, bem simples, está dizendo ali o seguinte, Levítico está dizendo o seguinte, você plantou a figueira, 3 anos, você não colhe nada, porque é do Senhor. No 4º ano, você não pode, porque também você está, essa plantação, ela também pertence ao Senhor. Aí no 5º ano comerei do seu fruto. Então, voltando lá para Lucas, para esta parábola, vai dar um cálculo mais ou menos de 7 anos que esta vinha e esta figueira está sem como dar frutos. Então veja que esse homem, ele está meio que preocupado. Como é que eu plantei, dei 3 anos e ela não gerou. Passou o 4º ano e ela também não gerou. Passou o 5º, ela não gerou. Passou o 6º, ela não gerou. Então aqui está algo claro para nós, que o que está acontecendo nesta plantação é que as raízes não estão conseguindo gerar aquilo que se é para ser gerado. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, que você de repentemente está como esta figueira, está sem dar frutos, mas aí algumas coisas na sua vida aconteceram. E sabe o que eu quero dizer para você? É que não é
o fato de que frustrações aconteceram na sua vida, que você vai se tornar uma figueira estéril, ou você não vai gerar mais. Não, eu quero dizer que o Senhor hoje, Ele está curando pessoas aqui por dentro, para que possa ser grandes geradores de frutos poderosos. Então eu quero dizer o seguinte, que de repente se você está com as suas raízes machucadas, está com as suas raízes em pedaços, hoje o Senhor Jesus está reconstruindo essas raízes para que você volte a dar frutos e esses frutos eles permaneçam, porque eu e você fomos chamados para isso. Quem está entendendo, diga amém. É uma mensagem rasa, tá, pastor? É uma mensagem rasa, mas profética para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa. Você pode ter entrado aqui preocupado por que você não dá mais frutos, mas hoje o Senhor, que é o verdadeiro vinhateiro, o que é o Espírito Santo, Ele está aqui cuidando de você. E sabe o que me abençoa nesse texto? É que no verso 7 diz assim: e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. De repente você está sendo chamado de inútil na sua família, na sua casa, na sua empresa, mas você não é inútil não, você é alguém que foi gerado para viver o melhor de Deus, e este melhor, ele se aplica a mim e se aplica a você. Você é uma terra que Deus escolheu para que pudesse gerar coisas maravilhosas e o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Aí, já caminhando para o final, verso 8 diz assim: e respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Sabe o interessante aqui? É que olha o que o vinhateiro, o que esse homem está dizendo. O vinhateiro está dizendo o seguinte: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Aqui eu aprendo algo muito interessante, que Deus, Ele quer que eu e você venhamos a usar o nosso tempo com inteligência. Tem pessoas que acham que coloca a desculpa no tempo, pastor, para produzir. Não, eu não vou dar fruto porque eu estou frustrado, no tempo certo eu volto para dar fruto. Não, eu quero dizer para você o seguinte, olha aqui, escute isso aqui, igreja. Olha o que eu quero falar para você, que o teu passado está enterrado, o teu futuro está sendo gerado, e o teu presente, que é hoje, o vinhateiro quer que eu e você venhamos a gerar hoje. Aí outra coisa interessante, as pessoas colocam desculpa no tempo, que o tempo cuida de tudo, o tempo sara tudo. Ei, o tempo só revela, mas não cura nada. Se nós não tivermos a atitude, tem pessoas que falam assim, dia 31, culto da virada, eu vou esperar o ano que vem, eu vou fazer, vou acontecer, porque vai entrar um novo ano, novas expectativas. Ei, Deus está dizendo que o tempo de produzir é agora. O tempo de eu e você produzirmos é agora. Quem é bom em dar desculpa não consegue alcançar o melhor de Deus, mas quem se apresenta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, esse sim vive o sobrenatural. Então eu quero que você saia do comodismo. Eu não quero que você passe tempo, entre tempo, você fique preocupado. Por que eu não estou? Não. O tempo de fazer é agora. E outra coisa, igreja, não coloque a sua expectativa no seu vizinho. Faça a sua parte. Quer ver uma outra coisa, pastor, que acontece muito? Poxa, o pastor não me deu oportunidade. Então não é meu tempo ainda. A pessoa nem se apresentou, Emerson. A pessoa nem se apresentou e diz que não é, não. Pastor, não me viu, então não é meu tempo ainda. Ei, o tempo de produzir é agora, o tempo de ser árvore frutífera é agora. Eu estou pregando aqui para pessoas que querem viver frutos maravilhosos, e aonde colocar as mãos, irá prosperar, aonde colocar os pés, irá dar certo. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para sermos geradores proféticos de frutos.
Senão, o que estamos passando não vai determinar o que nós vamos alcançar. Aí olha que interessante. Então veja, que esse vinhateiro, ele fala para o seu senhor, não arranque agora. Aí tem uma outra parábola que eu queria falar para os irmãos. Jesus está entrando com seus discípulos. Aí alguém vai dizer assim, mestre, para esse homem estar assim, quem pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus, ninguém. É para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí uma outra parábola, que Jesus olha para a figueira e amaldiçoa essa figueira. Mas agora, pastores, me expliquem uma coisa. Aqui temos catedráticos da palavra. Por que para uma figueira o Senhor dá mais uma chance e para aquela figueira ele amaldiçoa e ela já não dá mais frutos? É porque o vinhateiro dos vinhateiros, ele está sempre de braços abertos para que eu e você possamos ter uma chance. E essa chance, às vezes, ela pode se tornar única. Então, vai aqui uma palavra desse humilde pastor. Não perca as oportunidades de você gerar frutos. Não perca a oportunidade de trabalhar. Porque trabalhar para o Senhor é a garantia de vitória. É a garantia que Deus está atestando aquilo que estamos fazendo. Sabe por quê? Sabe por que Jesus ele amaldiçoou aquela figueira nunca mais dar frutos? Porque ela estava do lado de fora. Eu e você estamos do lado de dentro. Repita assim comigo, eu estou do lado de dentro. Então quem está fora está isolado, está sem uma perspectiva. Mas eu e você não, estamos plantados numa vinha. E essa vinha, ela vai fazer com que eu e você venhamos a ter uma terra adubada. E o que é ter uma terra adubada? É eu abrir meu coração sempre para que o melhor de Deus possa fluir de mim. E eu seja alguém capaz de levar vida a quem quer que seja. Deus vai te dar oportunidades essa semana de você mostrar os frutos que você tem. E você não vai desperdiçar essa chance. Você não vai desperdiçar essa oportunidade. E outra coisa, precisamos nos apresentar. Por quê? Porque eu me apresentando, eu não vou ser jogado fora, eu não vou ser descartado, eu vou ser alguém que vou ser cuidado, eu vou ser adubado. Tanto que o que eu vim a ter é bem claro, Senhor, não faça isso, deixa que pelo menos eu escave e asterque. Aí o verso 9, Lucas, pode vir aqui me ajudar já. Aí o verso 9 diz assim, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Aí eu te pergunto, por que não tem o final dessa história? Eu te pergunto, por que não tem o final dessa história? Que o vinhateiro foi bem claro. Deixe-me cuidar, deixa eu adubar. Cadê o verso 9? E se der fruto, ficará. Se não, depois manda... Não, verso 8, só para eu poder entender. E respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Aqui eu quero profetizar, que este ano é esse tempo que eu e você estamos vivendo. O ano ainda não acabou. Tem pessoas que estão falando assim, já não. 2022 eu começo a pensar, ei, o tempo é agora. O Espírito Santo, que é o vinhateiro, está dizendo assim, eu não vou cortar. Eu não vou te jogar fora, mas eu quero que você entenda que o tempo de produzir é agora. Existe um rio que está correndo do trono de Deus, como foi falado aqui pelo pastor, a graça que ele já sentiu. Esse rio é o Espírito Santo começando a adubar terras aqui, adubar aqui vinhas, e aonde achou que seria de esterilidade, você passará a ser alguém que vai gerar frutos a 100 por 1. Você recebe essa palavra de alguma forma, se manifeste. Tem um minuto. Aí, a história não vai terminar. Sabe por quê? Me pergunta, por quê, pastor? Porque quem decide o final da história somos nós. Cadê o desfecho da história?
Por que não tem um desfecho da história? Por que a história não terminou dizendo que produziu ou não produziu? Por que a parábola se encerra ali? É porque o Senhor está dizendo para pessoas aqui, essa noite, que quem determina o final da nossa história, o que vamos finalizar, é nós mesmos. Não vamos transferir a nossa culpa. Não vamos transferir aquilo que é de característica nossa a fazer. Então aqui, eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você, estamos numa terra, numa vinha. Aí, pastor, tem um outro detalhe, pastores. A vinha, ela não pode criticar a figueira. Tem pessoas que dizem assim, fulano não está gerando. Não, essa vinha, em momento algum, ela reclamou da figueira. Mas ela estava recebendo tudo da vinha. Estava recebendo os sais, estava recebendo os nutrientes, estava recebendo todo o alimento que era necessário. Sabe o que eu quero dizer aqui? É que você é capaz de ajudar alguém que esteja precisando de uma palavra. Mas uma palavra de bênção, uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, dizendo assim o seguinte: rapaz, amigo, brother, irmão, minha irmã, minha amiga, você não está gerando, mas eu vou te ajudar a gerar. Eu sou uma vinha que estou dando fruto, então eu vou me preocupar com a figueira que está ali, porque o vinhateiro poderia falar o seguinte para o seu senhor: fala o seguinte, arranca essa figueira daí que ela está ocupando espaço, ela está atrapalhando a vinha de crescer. Mas não tem a parábola do joio e o trigo, eles crescem juntos? Então, o que eu quero dizer para você, eu quero que você me ajude essa noite. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: eu posso ser a sua vinha. Não. Fale com autoridade assim: eu sou a sua vinha. Com a tradução do nosso pastor, ficamos em pé. O final da história, quem vai dizer somos eu e você. O Senhor Jesus, Ele não arrancou e não amaldiçoou essa figueira, como Ele fez no outro episódio, porque Ele cria que esta figueira, ela poderia ser alguém capaz de gerar frutos. Então eu quero que você, que está ao lado do seu irmão, que você de alguma forma agora coloque a mão assim no ombro dele, coloque a mão no ombro dele, assim, no ombro dele. Eu vou fazer apenas uma oração e vou devolver o microfone ao nosso pastor. Deus, aqui estão famílias, aqui estão pessoas que precisam que a terra delas voltem a ser adubadas pelo Espírito Santo, que é o agricultor dos agricultores, que é o vinhateiro dos vinhateiros. Pai, etimologicamente falando, esse vinhateiro se caracteriza a pessoa do Espírito Santo, que está sempre disposta a nos enxertar, a nos dar uma nova oportunidade. Pai eterno, Pai amado, que o meu irmão e minha irmã possa dar frutos na sua família, possa dar frutos na sua empresa, possa dar frutos na sua casa, possa dar frutos aonde quer que elas estejam, principalmente dar frutos na igreja, porque aqui o Senhor quer que exale também os nossos frutos. Pai, eu quero que o Senhor faça agora o trabalho desse vinhateiro, que o Senhor venha adubar, que o Senhor venha fazer que essa terra volte a ser uma terra que possa dar frutos, e esse fruto para sempre permaneça, e que possamos viver uma semana aonde os frutos falarão por nós. Não é nós que vamos falar dos frutos, os frutos falarão de nós, Pai. E que possamos, como vinha, ajudar aquela figueira que está precisando, e que juntos possamos cumprir o teu propósito e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A ti oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Teu Espírito
bom! Tem nada de mensagem rasa, mensagem profunda, mensagem linda. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Marlon. Lindíssima mensagem. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade dos Espíritos. Na minha vida seja a tua vida, Jesus. Maravilha.